Ok, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Márcio Jean. Nesses dias eu estou aqui ajudando na substituição do nosso querido professor Rafael, que ele não está bem de saúde, mas ele já está se recuperando e logo, logo ele estará de volta aqui com vocês. Para nós, aqui nessa aula de reforço de matemática, ele preparou aqui alguns slides bem bacanas falando a respeito de matrizes, tá bom? Trazendo aquela base ali dos conceitos, das ideias, das características do que vem a ser uma matriz. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai estar voltado para esse conteúdo, trabalhando a respeito do conteúdo de matrizes. Tranquilo? Então, fique à vontade aí no seu espaço, que a gente já vai começar a trabalhar nesse conteúdo. Fique à vontade, faça suas anotações, anote suas dúvidas, tá certo? Faça seus exercícios para que assim você possa praticar e ficar por um tempo muito maior essa informação na mente e na memória de vocês, tá bom? Vamos lá então. Aqui a gente está trazendo para vocês, a gente vai trazer uma breve introdução a respeito das matrizes, vamos trazer a sua definição, a sua representação geométrica, vamos trabalhar algumas questões e, se der tempo, a gente vai trabalhar também algumas igualdades de matrizes. Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa primeira situação. Uma matriz é uma tabela de números reais dispostos segundo linhas horizontais e colunas verticais. Por exemplo, o consumo de sucos em uma lanchonete pode ser indicado em forma de matriz. Ó. Na mesa 1 tem 2 sucos de laranja. Na mesa 1 tem algum suco de manga? Não, não tem nenhum. Na mesa 1 tem algum suco de goiaba? Tem um. Na mesa 2 tem algum suco de laranja? Tem um. Na mesa 2 tem algum suco de manga? Tem 3 lá. Na mesa 2 tem algum suco de goiaba? Não, ninguém pediu suco de goiaba. Na mesa 3 tem algum suco de laranja? Só um. Na mesa 3 tem algum suco de manga? Tem 2. E na mesa 3 também tem um suco de goiaba. Então você vai observar que existe as linhas, que são as mesas, né? Mesa 1, mesa 2 e mesa 3. E também tem as colunas, que são os tipos de sabores de sucos, né? Tem na coluna 1 tem o suco de laranja, na coluna 2 é o suco de manga e na coluna 3 é deixa eu ver aqui se é suco mesmo, o nome que ele deu, o suco de goiaba. Então, a partir de uma tabela como essa, é que a gente vai começar a trazer para vocês o conceito, a ideia do que vem a ser uma matriz, do que vem a ser uma matriz. Vamos lá. O conjunto ordenado dos números que formam a tabela é denominado de matriz e cada número pertencente a ela é chamado de elemento da matriz, tá certo? Então, o que você vai observar? Que a gente pegou aqui os valores, voltando para cá, direitinho, trocando de caneta, mudando a cor. Você vai observar que os valores que estavam aqui na tabela, de repente, ó, já apareceu aqui nesse outro formato, ó. Tanto da mesa 1, quanto da mesa 2, também da mesa 3, ó, nesse formato aqui. Esse formato aqui que a gente vai apresentar para vocês é o que nós chamamos de matriz. É o que a gente vai chamar de matriz. Define-se por matriz M por N, olha só, M por N, ó, como uma tabela com N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, onde você vê o termo M, está relacionado às linhas. Onde você vê o termo N, está relacionado às colunas, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. Esse é um exemplo de uma matriz, tá certo? E aqui disse que ela é do tipo 3 por 2. Como assim, professor Márcio, 3 por 2? Ele está querendo dizer que são 3 linhas, ó. 1, 2, 3. E por 2 quer dizer 2 colunas, ó. 1, 2, 1, 2. Entendeu? Por isso, o M aqui é 3 e o N é 2. Essa coluna, a gente diz que ela essa matriz, a gente diz que ela é do tipo 3 por 2. Por quê? Porque possui 3 linhas e 2 colunas. Olha só esse outro formato de matriz aqui, ó. Disse que ele é do formato 3 por 3. Aí você já pode tirar algumas conclusões. Se ela é 3 por 3, é porque ela possui
3 linhas, ó, 1, 2, 3 e, consequentemente, ela também possui 3 colunas, ó, 1, 2, 3. Professor, e aí eu já estou vendo raiz de número que nem existe, já estou vendo letra aí, pois é, né? O importante é saber que ela possui esse formato aí e que dependendo da situação você vai ter que trabalhar com cada uma delas. Olha só essa matriz aqui, ela é um pouco estranha, né? Olha só como é que é essa matriz aqui. Ela é do tipo 2 por 1, né? Como assim 2 por 1, professor Márcio? Sim, ó, ela possui uma linha, 2 linhas e quantas colunas? Uma coluna, tá bom? Então já deu para perceber que o tamanho, a forma, a característica que é da minha matriz vai depender do formato, se é 3 por 2, se é 3 por 3 ou se é 2 por 1, ou existe também outras formas também. Eu vou chamar a atenção para vocês nesse momento, sabe de quem? Da forma como uma matriz pode se manifestar. Ó, pode colocar um colchete, que é esse formato aqui, ó, que é um formato de um colchete. Pode colocar um formato de um parêntesesão grandão, ó, bem grande, ou também pode ser assim, ó, essas duas colunas aqui, ó, uma aqui e outra aqui, coloca os números aqui dentro, que nem essa última aqui, então pode ser nesse formato aqui também. Então fique à vontade para você representar a sua matriz, que pode ser nesse formato aqui, pode ser desse ou também pode ser desse aqui. Tranquilo? Uma matriz pode ser escrita entre, como eu falei, né? Entre colchetes, entre parênteses ou entre barras duplas. Barras duplas. Representação genérica. Vamos ver aqui como é que funciona a representação genérica. Costumamos representar uma matriz por uma letra maiúscula A. Tá certo? Então, toda vez quando eu for chamar uma matriz, ó, matriz A, matriz B, matriz C, coloca letra maiúscula para representar aquela matriz, indicando sua ordem no lado inferior direito da letra. Quando desejamos indicar a ordem de modo genérico, fazemos uso de letras maiúsculas. Professor, não entendi nada do que ele falou aqui. Bora ver aqui se ele trouxe algumas explicações. Aqui, ó. Primeiro exemplo, olha só. AMN indica uma matriz A de M linhas e N colunas, não é verdade? Indica uma matriz. Então eu chamei da matriz A, porque ó, a gente viu que aqui ele chama matrizes, representa matrizes por letras maiúsculas, tá certo? Por letras maiúsculas. Ele diz que da mesma maneira indicamos os elementos de uma matriz pela mesma letra que a denomina, mas em minúscula. A linha e a coluna em que se encontra tal elemento é indicado também no lado inferior direito do elemento. Do lado direito do elemento. Vamos ver o que ele quer dizer com isso? Olha só. A e J. A e J indica um elemento da matriz A, escrita com letra maiúscula, que está na linha I e na coluna J. Então, olha só, é muito importante que quando você for representar um elemento, você vai observar que o I representa em qual linha ele está e o J representa em qual coluna ele se encontra. Em qual coluna ele se encontra. Vamos ver como é que funciona aqui. Olha só um exemplo aqui básico que ele trouxe para a gente. Ó. Como é o nome dessa matriz aqui embaixo? Matriz A. E o A é um A bem maiúsculo. E cada elemento dentro dele, como é que eu vou chamar? Ó, tem um elemento A1, elemento A12, elemento A13 e por aí vai. O que significa esse 1? Que ele está na primeira linha e na primeira coluna. O A12, que ele ainda continua na primeira linha, só que agora está na segunda coluna. O A13 quer dizer que ele está na primeira coluna, porque todos esses aqui você sabe muito bem que está na primeira coluna. Por isso que todos começam com 1. Já essa segunda linha aqui, ó, todos começam com 2, ó. Por quê? Porque agora estão na segunda linha, E as colunas, ó, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, ó, o segundo número é relacionado à coluna. Aqui é a coluna 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 1, coluna 2,
coluna 3. Aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Para indicar uma matriz qualquer de modo genérico, usamos a seguinte notação. A é igual a IJ no formato M por N. Então, aqui no caso, eu dou o nome para a matriz, chamo de A maiúscula, digo que cada elemento é AIJ e eu digo que ela é no formato M por N, que eu não sei quantas linhas e quantas colunas. Onde I representa a linha e J a coluna em que se encontra o elemento. Questão 1, olha só. Dada a matriz A é igual a... Aí tem os elementos lá dentro, né? Tem o 3, tem o 5, tem o 0, tem o menos 2, tem o 4, tem o 1, tem o menos 1, tem o 2 e também tem o 6. Determine o valor da expressão. Quanto que é A12 mais A31 menos A13 mais A22? Obviamente que cada um desses termos aí embaixo, pessoal, são os códigos de cada um daqueles números que estão lá em cima. Vamos ver aqui onde é que cada um deles está. Vamos ver. O professor aqui representou da seguinte maneira, olha só. Temos que A12 é 5. Acho que aqui não está bem explicado desse jeito, não. Vamos lá. Eu tenho que saber quem é A12. Quem é o A12? Está na primeira linha e na segunda coluna. Quem é que está na primeira linha e na segunda coluna? Primeira linha, segunda coluna. Aqui, ó, esse número bem aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. É o 5. Então, vou botar bem aqui, ó. A12 mais A31 menos A13 mais A22. Quem é A12? A12 é o 5. Acabamos de achar ele. Voltando aqui. Vamos ver agora, ó, quem é o A31. O primeiro número, o 3, pessoal, é a linha. E o segundo número é a coluna. Então, esse A31, ele está na terceira linha. Está aqui a terceira linha. E ele está na primeira coluna. Está aqui a primeira coluna. Ó. Então, ó, é esse bem aqui, ó. Esse bem aqui. Primeira linha, aliás, terceira linha e primeira coluna. É o número menos 1. Então, bem aqui eu vou botar, ó, mais menos 1. Encontramos ele aqui também. Menos A13. 13 quer dizer que está na primeira linha e na terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna. Quem é? É o 0, ó. É o 0 que está na primeira linha e terceira coluna. Menos 0. Então, aqui vai ficar menos 0. Mais. Agora a gente vai localizar, obviamente, quem? Ele quer que a gente localize o A22. A22 quem é? É o número que está na segunda linha e na segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. Quem é? O 4. É o 4. Então, vou colocar bem aqui o 4. Ó. Então, quando ele pede para a gente determinar o valor das expressões, a gente faz as substituições de acordo com os elementos que ele quer que a gente coloque. Então, A12 é 5, A31 é menos 1, A31 é menos 1, A13 é o 0 e A22 é o 4. Aqui seguindo os sinais, né? Mais, menos e mais. Aqui vai ficar 5, mais com menos dá menos 1, 0 não importa, fica mais 4. No total vai dar quanto? 5 menos 1, 4, 4 mais 4, 8. Vamos verificar aqui a resposta do professor. Aqui ele encontrou os valores de cada um. Quando substituiu, deu exatamente... Cadê o valor, moço? 8. Está aqui o valor 8. Então, pessoal, isso aqui já vai servindo para você praticar
a forma como identificar os elementos de uma matriz, como chamar, né, o nome que ela recebe e como identificar a localização de cada uma delas. Vamos praticar um pouco mais? Olha só, dada a matriz A, aí aqui eles têm os elementos, né? Vamos classificar como é que essa matriz, ela possui quantas linhas? Você vai ver que ela possui uma, duas, três. Então, vou botar aqui, ela é 3 por. E quantas colunas? Uma, duas, três. Também, 3 por 3. Então, essa matriz, ela é do tipo 3 por 3. Ela é do tipo 3 por 3, tá bom? Agora, vamos determinar quem são os elementos. A2, 1, vou trazer bem para cá. A2, 1. Apagar bem aqui o 2, pronto. A2, 1 mais A3, 3 mais A2, 3 e por fim A1, 1. Quem é o elemento A2, 1? A2, 1, o primeiro sempre é a linha, viu? E o outro sempre é a coluna. Está na segunda linha e na primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Quem é? Menos 4. Menos 4. Agora vamos para o A33. A33 é o quê? Terceira. Deixa eu apagar bem aqui. A33 é terceira linha. Nada a ver, né? Isso aqui não. Vamos ver. Terceira linha e terceira coluna. Que foi que ficou? O 8. Vou colocar bem aqui. Mais 8. Mais 8. Depois vamos localizar o A23. Quem seria o A23? O A23 está na segunda linha e na terceira coluna, que é quem? O 6. Mais 6. E por fim, a gente vai, obviamente, localizar o A1. Quem é o A1? Está na primeira linha e também na primeira coluna, que no caso é o número 1. É o número 1. Ficando assim, portanto. E aí, no caso, bora somar aqui tudo. Os positivos é 8 mais 6 mais 1. 8 mais 6, 14. 14 mais 1, 15. 15 tirando 4, vai sobrar quanto? Vai sobrar 11. Vai sobrar 11. Tá bom? Vou apagar bem aqui para o professor fazer a explicação dele, que ele já fez aqui o cálculo bem bacana e com certeza ele também vai encontrar esse resultado aqui, ó, solução e tal. Temos que o A21 é 2, o A33 é 8, o A23 é 6 e o A1 é o 1. Logo, quando eu faço a substituição de cada um deles, começa somando tudo, 2 mais 8 mais 6 mais 1, o dele foi o A21, foi 2. Vamos ver bem aqui qual é o A21. Deixa eu ver bem aqui. Calma, borracha. Ele disse que o A21 não dá 5. Está na segunda linha. E na primeira coluna é o menos 4. Ele colocou, foi 2 aqui. A gente está vendo claramente que na segunda linha e na primeira coluna, a gente encontrou aqui, o valor foi de menos 4. É o valor de menos 4. E, portanto, a resposta com certeza é 11. Tá bom? 8 mais 6, 14. 14 mais 1, 15. Ele botou 6, 2, vai dar 17. Mas na realidade é 11. Questão 3. Calcule os elementos da matriz A e J, 3 por 2, onde A e J é igual a 2I mais J. Meu Deus do céu. Você pode estar se perguntando, professor, o que é que tem que fazer aqui nessa questão, né? O que é que tem que fazer nessa questão? Vamos lá? Ele está dizendo que funciona assim, pessoal. Ó, eu devo criar uma matriz A e J do tipo 3 por 2. Como é que é do tipo 3 por 2? Ele vai possuir 3 linhas e quantas colunas? 2 colunas. Então, ó, A é igual a... Bora organizar aqui. 3 linhas vai ser A
1, A, 1, 2, A, 1, 3. Aqui é a primeira linha, bora para a segunda linha. A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3. E a última linha, A, 3, 1, A, 3, 2 e por fim A, 3, 3. Viu? Elementos da matriz A e J do tipo 3 por 2, né? Aí ele quer dizer que a gente deve substituir cada um desses elementos A11, A12, A13 por essa fórmula ali, ó. AJ é igual a 2I mais J. 2I mais J. Então a gente vai ter que descobrir quem é o A11, o A11, descobrir quem é o A12, não, vou colocar aqui mesmo, um debaixo do outro fica melhor. A12, eu vou colocar outra cor bem aqui que vai ficar melhor ainda. A13, eu vou colocar A21, A22, A23 e também vou colocar A31, A32, A33. E vou agora aplicar a fórmula que ele mandou para a gente, tudo bem? Ele mandou a gente aplicar uma fórmula. Que fórmula é essa? Essa aqui, ó, 2i mais j. O i é o valor que aparece e o j é o valor que aparece em cada um dos elementos. Tipo assim, ó, aqui nesse primeiro elemento, quem é o i? O i é 1. E o j é 1 também. O i, pessoal, é a linha e o j é a coluna. Ele quer que eu faça o dobro da linha mais a coluna. O dobro da linha mais a coluna. Como é que vai ficar? Então, quem é o dobro? Aqui nessa primeira parte bem aqui, ó. Quem é o dobro de 1? 2 mais a coluna. Que é a coluna? 1. 2 mais 1, então vai ficar quanto? 3. Deu para entender? Então, no caso, ó, colocando bem aqui embaixo, ó, 2i mais j. Duas vezes. Quem é o i? Aqui no caso foi o 1. Mais. Quem é o j? É 1 também, porque é A1 lá no primeiro elemento. Aí 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então ficou sendo igual a 3. Ficou sendo igual a 3. Aí se a gente for continuar, como é que vai ficar? Se a gente for continuar, vai ficar da seguinte forma. A1, 2. A fórmula sempre é essa, viu? Ó, não esquecer que a fórmula, ó, sempre é essa aqui. 2i mais j. 2i mais j. 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2 mais 2 vai ficar 4. A1, 3. 2i mais j. 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Aqui embaixo, A2, 1. 2i mais j. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. A2, 2. 2i mais j é 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. A2, 3 é 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. A3, 1 é 2i mais j. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. A3, 2 é 2 vezes 3, que dá 6. 6 mais 2, 8. E por fim, A3, 3 é 2 vezes 3, que dá 6, mais 3, que dá 9. Então, apareceu esses elementos aí, ó. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Tá bom? Que aí, no caso, eu vou e trago ele para cá e coloco no lugar de cada um. Transformando aqui, portanto, na minha matriz, ó. Quais são os valores? 3, 4, 5. Mas espera bem que ele é do tipo 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Se ele é 2 colunas, então não vai precisar esse último aqui, né? Não vai precisar desse aqui, ó. Porque é só 3 por 2. Ele só vai precisar desses aqui. Então vai ficar na realidade, ó. 3, 4,
5, 6, 7, 8. 7, 8, ó. É uma matriz chamada A do tipo 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas, seguindo essa ideia. Que cada elemento A e J vai ser substituído pela fórmula 2i mais J. 2i mais J. Vamos verificar aqui a resposta que ele trouxe. Deixa eu apagar bem aqui, direitinho e tal. Vamos lá. Ele disse que... ele trouxe para cá a informação, ó. Tá certo, tá lá a fórmula. O primeiro elemento é 3, ó, tá bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui de caneta vermelha. O primeiro elemento é 3, oxe, vermelha, pai. É 3. Depois, o segundo elemento é 4, tá aqui. Depois, o terceiro elemento é 5, tá aqui. Depois, o outro elemento é 6. O penúltimo elemento é 7. E o último elemento é 8, conforme o resultado tá aqui. Ele foi e colocou aqui no resultado dele, ó, os mesmos valores. 3, 4, 5, 6, 7 e também 8. E também o elemento 8. Vamos aqui dar continuidade. Olha só. Determine a matriz C, C e J do tipo 4 por 2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas, onde o C e J será menos 2 quando o I for maior, aliás, menor ou igual a J, e será 1 quando se I for maior do que J. Então, os valores vai ser sempre ou menos 2 ou I, ou menos 2 ou I, a depender da situação. Bora ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que ele deixou algum espaço para a gente. Se ela é do formato 4 por 2, quer dizer que vai ter quantas linhas? Terá 4 linhas e 2 colunas. Vou fazer bem aqui, ó. 4 linhas, então vai ser, é C, né? Então vai ser C11, C12, C21, C22, C31, C32, C41, C42. Então sempre sempre são 2 colunas, aqui deu um total de 4 linhas, deu um total de 4 linhas. Aí ele diz que a gente vai fazer a seguinte substituição, ó. Eu acho que ele vai botar esse resultado bem aqui, não sei. Vou colocar bem aqui, ó. Se o I for menor ou igual a J, eu devo trocar por menos 2. Então, bem que ó, o I ó, é 1 é igual. Então, bem que vai ser quanto? Menos 2 no lugar dele. Se for menor, tá aqui, ó, o I é menor do que o J, o 1 é menor do que o 2. Eu devo colocar menos 2 também. 2, 1 aqui, ó, o I é maior. Se ele é maior, então é quem? É 1. Eu devo colocar 1. 2, 2 é igual. Se é igual, é menos 2. 3, 1, o I é maior. Então, é 1. É 1. Aqui, 3, 2, aí continua maior. Então, é 1 também. E aqui embaixo, 4, 1 continua maior. É 1. E aqui, 4, 2 também continua maior. Continua maior. Então, ficou mais ou menos desse jeito aqui. Menos 2, 1, menos 2, 1 e 2. Bora ver como é que ele colocou aqui a resposta. Deixa eu apagar bem aqui para ver se ele chegou também a essa mesma conclusão. Bora lá. Ele colocou da seguinte maneira. C1, C12, C21, C22, C31, C32, C41 e C42. A solução. Ele diz que quando é C1, o I é igual a... Não, o I é igual a 1 e o J é igual a 1. Portanto, o I é menor ou igual. E, portanto, o valor será menos 2. Está aqui, ó. Menos 2. O próximo, ele já colocou lá em cima. C12 é igual a I, o I é 1 e o J é 2. Logo, o I ele é menor ou igual. Portanto, ele também vai ser menos 2. Está bem aqui, ó.
Ficou lá em cima, menos 2 e menos 2. O de baixo, ele falou que é 1. Tá bem aqui, ó. O 1. O outro, ele falou que é quanto? Aí ele já teve que ir lá para o outro lado. Ele falou que é menos 2. C31, o I é 3 e o J é 1. E com certeza ele é maior. Se ele é maior, ele também vai valer 1. O C32, obviamente, vai ser a mesma coisa. O 3 é maior do que o J. Se ele é maior, vai ser 1 também. Então vai ficar daquele jeito ali. Está faltando só o C41 e o C42. Que obviamente a gente vai ver que cada um é maior do que o outro. Ó. O 3 é maior do que o 2. Cadê? O 41 é maior, também é 1. E o 42 também é maior, que também valerá 1. Que também valerá 1. Então, pessoal, com isso a gente chegou nessa matriz aqui, mostrando para vocês como é que funciona a estrutura da matriz e como é que se faz para verificar quem são os elementos, né? E você já viu que faz toda a diferença dizer como é essa matriz, quantas linhas e quantas colunas. O I está relacionado à quantidade de linhas e o J está relacionado à quantidade de colunas. Tranquilo? Bem, se a gente for continuar aqui, vamos aqui para a nossa questão 5. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por TEDs entre 5 bancos. Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 e Banco 5. Durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, em que o I varia de 1 a 5 e o J varia também de 1 a 5. Ou seja, pode ter de 1 a 5 linhas e também pode ter de 1 a 5 colunas. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Transferido do banco I para o banco J. Observe que os elementos A e J igual a 0, uma vez que TED é uma transferência entre bancos o quê? Distintos. Entre bancos distintos. Essa é a matriz obtida para essa análise. Vamos ver aqui como é que ficou a matriz que ele trouxe para a gente. Olha só, 0,202,002,1,0,1,2,0,1,1,0,2,2,0,0,3,0,1,1,0. Então, quando é o 0 é porque a relação é do mesmo banco e não conta como TED, tá certo? Aí como foi que ele fez aqui? Ele trouxe aqui pra gente e aí só fez somar cada uma das linhas, ó, que é os bancos, né? Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 e Banco 5. No Banco 1, ele teve quantas transações, ó? Só juntar, ó, 2 mais 2 mais 2, que deu um total de 6. Já no Banco 2, foi 0 mais 0 mais 2 mais 1, que deu um total de 3 transações. Já no L3, nós vamos ter 1 mais 2 mais 0 mais 1 mais 1, que dá um total de 5 transações. No L4, só somar vai dar 4. E no L5 vai dar um total de 5. E, portanto, fica fácil, voltando aqui, qual foi o banco que teve a maior quantidade de operações, né? Vamos lá para o banco 1, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá certo? É o banco 1. Certo, pessoal? E aqui, antes da gente concluir a nossa aula, vamos dar uma verificada aqui como é que funciona a igualdade de matrizes. Como é que funciona a igualdade de matrizes? Se duas matrizes A e B são de mesmo tipo, os elementos de mesmo índice, isto é, aqueles que ocupam a mesma posição, são denominados elementos correspondentes. Então, se eu tenho duas matrizes, elas são do mesmo tipo, a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, né? Aí, aqueles que ocupam a mesma posição, A1, A2 e tal, são denominados de elementos correspondentes. Duas matrizes A e B de mesmo tipo são matrizes iguais se todos os elementos correspondentes forem também iguais. Tá aqui, ó. Você está vendo aqui que temos os elementos da matriz A e temos os elementos da matriz B. E temos os elementos da matriz C e temos os elementos da matriz D. E temos os elementos da matriz E e temos os elementos da matriz F. E temos os elementos da matriz G e temos os elementos da matriz I. E temos os elementos da matriz J e temos os elementos da matriz K. E temos os elementos da matriz L e temos os elementos da matriz M e temos os elementos da matriz N e temos os elementos da matriz O e temos os elementos da matriz P e temos os elementos da matriz Q e temos os elementos da matriz R e temos os elementos da matriz S e temos os elementos da matriz T e temos os elementos da matriz U e temos os elementos da matriz V e temos os elementos da matriz W e temos os elementos da matriz X e temos os elementos da matriz Y e temos os elementos da matriz Z e temos os elementos da matriz Y e temos os elementos da matriz Z e temos os elementos da matriz Q e temos os elementos da matriz R e temos os elementos da matriz S e temos
os elementos da matriz B. Olha a matriz A, nós, eu estou vendo um 3, um 5, um 8 e um 4. E ela é igual à matriz B, porque você sabe muito bem que 3 é a mesma coisa que 5 menos 2, 5 é a mesma coisa que 1 mais 4, 8 é a mesma coisa que 6 mais 2 e 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Possuem, obviamente, os mesmos resultados. A1 é igual a B1, porque 3 é igual a 5 menos 2. A1, 2 é igual a B1, 2. Ó, você vai ver que são os mesmos elementos. Ó. 1, 1, 1, 2, 1, 2. A2, 1 é igual a B2, 1. Só muda a matriz A para a matriz B. E A2, 2 é igual a B2, 2. 4 é igual a 2 vezes 2. Então, dessa forma, tem como a gente identificar, verificar se uma matriz é igual a outra matriz ou não. Se uma é igual a outra matriz ou não. Dadas as matrizes A, 5, 2x menos 1, 8 e 1, e B é 5, 7, y mais 2 e 1. Calcule os valores reais de x e y para que a matriz A seja igual à matriz B. É muito fácil verificar isso aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Ó, você vai ver que o 5 é igual a 5, e, portanto, aqui ó, o segundo elemento da linha 1 é igual ao segundo elemento também da linha 1 da outra matriz. Ou seja, 2x menos 1 é igual a 7. Então, vou colocar aqui, ó, 2x menos 1 é igual a 7. Como é que eu faço para me descobrir o valor de x? Porque ele quer que a gente descubra quem é x e y. E eu digo que é igual porque já que são matrizes iguais. 2x menos 1 é igual a 7. Então, eu faço 2x é igual a 7 mais 1. X é igual a 8 dividido para 2, x é igual a 4. Acabei de encontrar o valor de 4. Para mim encontrar o valor de y, eu vou ver que 1 é igual a 1, mais 8 ó, é igual a y mais 2. Então eu vou e pego y mais 2 é igual a 8. É igual a 8. Y é igual a 8 tirando 2, e y é igual a 6. Então a gente acabou de descobrir que o x é igual a 4 e o y é igual a 6, para que as duas matrizes A e B sejam iguais. Para que as duas matrizes A e B sejam iguais, tranquilo? Aqui colocou as respostas e tal. Dadas as matrizes A e a matriz B, né? Você vai observar ó, que essa aqui ela possui 3 linhas e 3 colunas. Ela é do tipo 3 por 3. E essa aqui também, ó, a matriz B, 3 linhas e 3 colunas. Ela também é do tipo 3 por 3. Calcule os valores reais de x, y e z para que elas sejam iguais. Então, vamos ver aqui qual é o que é mais fácil de verificar. O 2x, o x mais 1 é igual ao 7. Ó, tem que ser o mesmo elemento, ó. Esse aqui, o segundo elemento da primeira linha tem que ser o segundo elemento da primeira linha do outro conjunto também. Então, x mais 1 igual a 7, quer dizer que é porque o x é igual a 7 menos 1 é igual a 6. É igual a 6, certo? Onde é que está o y? O y está bem aqui embaixo. Ó. Y menos 2 é igual a 9. Então, y menos 2 é igual a 9. Sendo assim, o y vai ser quanto? Jogando 2 para lá, fica 9 mais 2, que dá 11. E ele quer saber quem mais? O z. Onde é que está o z? Opa, cuidado, o z bem aqui, ó, está entre... Meu nome disso aqui é o simétrico, oposto, conjugado, é o módulo. Está entre módulo. Então, o z é igual a 4, tá certo? Então, z é igual a 4, é porque o z, obviamente, vai ser 4 também. Certo? Então, o nosso x é 6, o nosso y é 11 e o z é 4. Bora verificar aqui as respostas. X é 6, muito bem. E y é 11 e o z é 4 ou menos 4, já que ele está em módulo, né? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Pronto, muito bem. Depois, ele trouxe essa outra matriz aqui, que eu acho que não vai dar tempo da gente fazer.
Tá certo? A gente já vai encerrar bem aqui, trazendo para o final da aula do professor Rafael. Tá certo, pessoal? Então, aqui, voltando aqui, a gente quis trazer para vocês esses conteúdos para a nossa aula de reforço de matemática para o segundo ano, em que a gente trabalhou aqui nesse momento a respeito das matrizes, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja vendo este conteúdo, que você viu que funciona como se fosse uma tabela, que ele é distribuído em linhas e também em colunas, e ele também tem como identificar os elementos, o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, e por aí vai, tá certo? A gente viu que ele pode ser do tipo 3x2, do tipo 3x3, pode ter vários tipos de linhas e vários tipos de colunas, identificar quem é o I e quem é o J, e também que eles existe uma certa igualdade de matrizes, existem matrizes iguais. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido nesse início de assunto e tenham uma ótima noite a todos vocês e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.